Olá, eu sou César Barbosa e hei de ler os versos do canto 1 da Ilíada de Homero, do verso 421 até o 611. Tentarei finalizar hoje o canto 1 da Ilíada. Perto das naves velozes, entanto, conserva-te e a cólera contra o Aquiles alimenta, de vez dos combates te afasta. Pois Zeus, de fato, foi ontem seguido de todos os deuses para o banquete dos puros etíopes, que moram no oceano. Aqui é uma fala da deusa Tétis, a mãe de Aquiles, falando para ele, mandar ele se afastar dos combates e que esperasse 12 dias, né? Que era o fim dos banquetes no oceano. Que aí, ao fim dos banquetes, né, nesses 12 dias, Zeus voltaria ao Olimpo. Aí seria o momento que ela haveria de procurá-lo. Somente após 12 dias, de novo, estará no alto Olimpo. Dirigir-me-ei nesse tempo à morada de Zeus esplendente, para os joelhos cingir-lhe, esperando poder comovê-lo. No caso, ela pretende abraçar os joelhos de Zeus durante o período, né, que é um sinal de grande humildade, de uma súplica muito forte. Logo depois de falar, retirou-se, deixando-o sozinho, cheio de dor, a pensar na Briseide, de porte gracioso. A deusa Tétis vai embora, né? Deixa Aquiles e Aquiles fica lá absorto, né? Pensando em Briseide, o seu prêmio perdido, que a seu mau grado lhe haviam tirado. Odisseu, entretanto, tinha chegado até Crises, levando a sagrada hecatombe. Entre mentes, Zeus tinha saído com a sua nau, levando a hecatombe, o ritual que pretendia ofertar a Apolo, e levando Criseide para restituir a Crises, ao sacerdote Crises. Logo depois de alcançada a porção mais profunda do porto, a vela amaina depressa, deitando-a na nau de cor negra, e com soltar as adriças, o mastro ao comprido deitaram, rapidamente, levando com remos a nau para o porto. A âncora logo soltaram, firmando as amarras traseiras. Desembarcaram na praia sonora do mar, depois disso, com a hecatombe sagrada que Apolo Frecheiro traziam. Desce também do navio veloz a donzela de Crises, a qual o astuto Odisseu conduziu para junto das aras, e ao pai querido a entregou, dirigindo-lhe afável discurso. Sempre astuto Odisseu, né? Ele, ao entregar Criseides ao sacerdote de Apolo, ele faz um discurso. Crises, a ti me mandou Agamemnon, rei poderoso, para que a filha te viesse trazer e ofertasse hecatombe, a Febo Apolo, da parte dos Dânaos, que o deixe benigno, que ele os agivos agora, por modo tão grave, castiga. Ele entrega Criseide e traz a hecatombe para fazer o ritual religioso, para ofertar ao deus Apolo, para que o deus retire a sua ira, né? A peste que ele lançou sobre o acampamento grego. Tendo assim dito, nas mãos lá entregou. Crises grato recebe a filha amada. Entretanto, a sagrada hecatombe em ordem punham, ao lado do altar, de formosa feitura. Água lustral receberam nas mãos, e a cevada espalharam. Ambos os braços alçando, o ancião implorou em voz alta. Veja aqui que ele detalha o ritual. Mais à frente ele passa mais detalhes, né? E começa a orar
ao deus Apolo. Ouve-me, ó Deus do arco argênteo, arco de prata, que Crises cuidoso proteges, e a Santa Sila, e que tens o comando supremo de Tênedo. Do mesmo modo que ouviste o pedido que fiz no outro dia, o outro pedido foi justamente castigar os gregos por não ter entregado a filha dele, né? Que ele tinha levado um resgate valioso, e mesmo assim Agamemnon não aceitou. E no caso, o deus Apolo lançou uma peste sobre o acampamento grego, né? Onde muitos gregos morreram. E me deste honra, infligindo castigo ao exército acaio. Mais uma vez te suplico, atenderes-me ao que ora te peço. Livra os agivos da peste terrível que as hostes dizima. Vendo aqui, ele pede diretamente para que o deus Apolo acabe com a peste que dizima o exército grego, né? Isso disse ele na súplica, ouvido por Febo foi logo. Dessa maneira concluída a oração e espalhada a farinha, as reses postas a jeito, degolam o couro e lhes tiram. As coxas cortam peritos e em dupla camada da própria graxa as envolvem, jogando por cima pedaços de músculos. Assas na lenha, o ancião, tendo vinho por cima aspergido, com garfos de 5 pontas, ao lado os rapazes o ajudam. Quando queimadas as coxas e as vísceras todas comidas, logo o restante retalho, espetos enfiam nas postas, e cuidadosos as tostam, tirando-as depois dos espetos. Quando concluído o trabalho e o convívio desta arte aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva, tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado. Até pelas bordas escravos as taças encheram de vinho, distribuindo por todos os copos as sacras primícias. Veja que Homero ele descreve com detalhes este ritual religioso daquela época da Grécia arcaica, né? Um ritual feito para o deus Apolo, Hecatombe. Por todo o resto do dia, depois para o deus aplaclaram. O canto em honra a Apolo entoaram os moços agivos, a celebrar o frecheiro. Escutando-os, o deus se alegrava. Quer dizer, o deus Apolo recebeu bem esse sacrifício. Logo que o sol se acolheu e baixou sobre a terra o crepúsculo, foram-se todos deitar junto à polpa da célere nave. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina. Veja aqui como ele fala do amanhecer, né? Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina. Eis que de novo zarparam, rumando ao exército agivo. Vento ponteiro lhes deu Febo Apolo, frecheiro infalível. Veja que o deus Apolo deu até ventos favoráveis aos gregos, de tão feliz que ficou com o sacrifício e a devolução da filha do sacerdote Crises. O mastro então levantaram, prendendo-lhe a cândida vela. Logo se infunda no meio, com o vento, e ao redor da querena, da nau que avança ressoam, ruidosas as ondas inquietas. Corre veloz sobre as ondas, fazendo o caminho do estilo. Quando afinal alcançaram o forte arraial dos acaios, a nau veloz de cor negra no seco puseram, puxando-a muito para o alto, na areia, firmando-a com paus apropriados. Ele aqui detalha até a forma de ancorar na praia as naus, como eles ancoravam essas naus, né? Todos então se espalharam por entre os navios e as tendas. Junto da nave ligeira, entretanto, se achava agastado,
o divo Aquiles, de céleres pés, de Peleu descendente, sem frequentar a assembléia, onde os homens de glória se cobrem, nem tomar parte nas lutas, ralado de fundo despeito, só pelos gritos de guerras e sangrentos combates ansiava. Veja que Aquiles, ele está afastado dos combates, mas ao mesmo tempo ele ansiava por aqueles gritos de guerra, pelos confrontos, pelas lutas, né? Ele era um homem de guerra, um guerreiro. Quando a dozena manhã prometida raiou matutina, isto é, quando se passou 12 dias, como Tétis falou, para o alto Olimpo voltaram os deuses de vida perene, os deuses de vida eterna, todos com Zeus grande à frente. Não pôde o filho esquecer-se Tétis do que lhe pedira, emergindo das ondas marinhas, em névoa em volta, ao céu alto subiu e ao Olimpo altanado, onde foi dar com o filho de Crono, que ao longe discerne dos demais deuses, a parte no pico mais alto do monte. Veja que Homero chama Zeus de filho de Crono, por isso que muitas vezes o deus Crono, o deus do tempo, por isso que muitas vezes ele é chamado de o Crônida. Sempre que surgiu o nome Crônida é uma referência a Zeus. Crônida, filho do deus Crono. Ao lado dele, assentando-se, passa-lhe em torno dos joelhos o braço esquerdo e tomando-lhe o queixo na destra, afagando. Desta maneira, a Zeus grande, nascido de Crono, suplica: se já algum dia, Zeus Pai, te fui grata entre os deuses eternos, seja por meio de ações ou palavras, atende-me agora. Honra concede a meu filho, fadado a tão curta existência. Como sabemos, filho fadado a tão curta existência, ela refere-se aqui é uma referência a Aquiles, né? Porque Aquiles terá vida curta, né? Ele terá glória eterna na guerra de Troia, mas morrerá jovem, né? Então, por isso que ela diz, fadado, destinado a ter uma vida curta. A quem o atrida Agamemnon, rei poderoso, de um traje inominável cobriu. De seu prêmio, ora ufano se goza. Ela diz que Agamemnon ofendeu Aquiles e ainda retirou o melhor prêmio dele, né? Que era a bela Briseide. Compensação lhe concede, por isso, Zeus sábio e potente, presta aos troianos o máximo apoio, até quando os acaios a distingui-lo retorne, e de honras condignas o cerquem. Veja, ela pede a Zeus que dê vitória aos troianos, até que os gregos enxerguem que o motivo das vitórias dos troianos é a ausência de Aquiles no campo de batalha, né? Nada lhe disse em resposta, Zeus grande, que as nuvens cumula. Quedo e silente ficou. Tétis logo lhe os joelhos abraça, mais firmemente insistindo outra vez no primeiro pedido. Ela abraça os joelhos, né? Abraçar o joelho é uma forte súplica, um gesto de grande humildade. Abertamente concede ou recusa o que venho pedir-te, pois desconheces o medo, que obtenha desta arte a certeza de que em verdade entre os deuses eu sou a que menos distingues. Muito abalado lhe diz Zeus potente que as nuvens cumula. Veja, Zeus ficou abalado, né, com o pedido dela, e agora ele vai falar, né, que o pedido dela, ele vai atendê-lo, mas que desagradará muito era. Coisa muito grave me pedes, que vai contra mim chamar o ódio de Hera, que tem por costume irritar-me com ditos molestos.
Até sem motivo lhe apraz, ante os numes eternos lançar-me acusações, com dizer-me parcial nesta guerra aos troianos. Trata de ir logo daqui, não suceda que sejas por ela reconhecida, que toma meu cargo fazer o que pedes. Para que tenhas confiança, far-te-ei o sinal com a cabeça, que é o mais seguro penhor com que os deuses eternos me obrigam, pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso, nem revogável, quando eu prometer sacudindo a cabeça. As sobrancelhas escuras franziu o nascido de Crono, a cabeleira divina ondulou sobre a fronte altanada. O potentíssimo Deus abalando os pilares do Olimpo. Pós este acordo apartaram-se Tétis então, sem demora, das luminosas cumeadas do Olimpo, saltou para as ondas. Para o palácio foi Zeus. Os mais deuses, entanto, dos tronos se levantaram, saindo ao encontro do Pai. Nenhum deles indiferença mostrou, e ao saudá-lo, em conjunto avançaram. No trono, entanto, assentou-se mais de Hera a visão desconfiada. Não escapava a conversa que Zeus mantivera com Tétis, de pés de prata, nascida do velho das águas marinhas. Veja que Hera percebeu a conversa entre a deusa Tétis e Zeus. Para Zeus Crônida vira-se, e ditos pungentes lhe assaca: qual dentre as deusas doloso contigo tramou novos planos? Sempre do agrado te foi entreter clandestinas conversas. Quando acontece eu achar-me distante, jamais te resolves a revelar-me uma parte sequer do que na alma ponderas. Veja que ela diz que ele sempre conversa escondido na ausência da deusa Hera. O pai dos homens e deuses lhe disse o seguinte em resposta: não penses que podes saber quanto na alma concebo, pois apesar de me seres esposa, ser-te-ia difícil. Antes de ti, ninguém venha saber o que é lícito ouvisse, nem entre os deuses eternos do Olimpo, nem mesmo entre os homens. Mais do que a parte resolvo ocultar, sem que os deuses o saibam. Averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis. Hera a magnífica, de olhos bovinos, lhe disse em resposta. Hera a magnífica, né? A deusa superior, olhos bovinos, olhos grandes, olhos belos, e a vaca representava a fertilidade, né? Então, é uma deusa elevada, bela e que representava a fertilidade. Crônida, terribilíssimo, como me falas desta arte? Creio que até este momento jamais tenho sido importuna. Sem molestar-te, te deixo fazer o que na alma concebes, mas tenho muito receio que te haja vencido ao fim, Tétis, de pés de prata, a donzela donosa do velho marinho. Em névoa em volta, sentou-se ao teu lado e tocou-te os joelhos. Ora, suspeito de que hajas anuído a que aquele se torne cheio de glória e que muitos lacaios nas naves pereçam. Veja, ela já entendeu o que Tétis pedia a Zeus, que era exatamente isso, né? Que desse glória para aqueles e que gregos morressem para reconhecer a falta que Aquiles fazia no campo de batalha, né? Disse-lhe então em resposta Zeus grande, que as nuvens cumula: alma danada, hás de sempre sondar-me com tuas suspeitas, mas coisa alguma consegues com isso, senão afastar-te.
cada vez mais no meu peito, o que muito mais grave há de ser. Se, como dizes, tudo isso se der, é que quis assim mesmo. Aí ele diz que se aqueles fatos acontecerem no futuro próximo, é porque Zeus queria que fosse daquele jeito mesmo. Essa é a resposta de Zeus para ela. Nem mesmo todos os deuses do Olimpo valer-te puderam, se minhas mãos invencíveis em ti suceder que se abatam. Era a magnífica, de olhos bovinos, ficou temerosa. Até Hera, que era uma deusa muito poderosa, temia Zeus, né? Porque Zeus era o mais poderoso entre os deuses. E foi sentar-se calada, refreando o rancor do imo peito. Na sala grande de Zeus perturbaram-se os deuses do Olimpo. O fabro célebre Hefesto começa a dizer então logo, o fabro célebre, o fabricante célebre, né? É o grande ferreiro Hefesto, né? O deus conhecido por forjar armas, armaduras, fazer os palácios, de fazer os palácios dos deuses, etc. O fabro célebre Hefesto começa a dizer então logo, para sua mãe consolar, Hera, nobre de braços luzentes, desagradável realmente e de forma nenhuma aceitável, é que por causa dos homens fiqueis a tal ponto em discórdia, e que os mais deuses também se aborreçam dos gratos banquetes. Há de cessar a alegria se as coisas ruins prevalecem. Por isso, a mãe aconselho, por mais que se mostre sensata, que a Zeus procure agradar, porque não aconteça que venha de novo o pai irritar-se e conturbe o prazer dos banquetes, pois facilmente Zeus grande, que os raios maneja, a nós todos destes assentos jogara, se tanto fazer decidisse. Vamos, procura aplacá-lo, com gestos e vozes afáveis, para que o Olimpo a todos se torne de novo propício. Disse e se ergueu, e tomando uma taça com alça zonada, a mãe querida ofertou, prosseguindo no afável discurso. Mãe, tem paciência e acomoda-te, embora ofendida te encontres. Não seja dado aos meus olhos, pois muito te estimo, de novo verem-te assim, castigada, que então não me fora possível em teu auxílio sair, pois com Zeus contender é muito árduo. Já da outra vez, quando quis defender-te e acorri pressuroso, por um dos pés me agarrou, dos celestes umbrais atirando-me. O dia todo rolei, mas no tempo em que o sol cai no acaso, fui ter aleno, sem dar quase mostras de ainda estar vivo. Onde ao cair agasalho me deram os cintos bondosos. Hera de braços luzentes sorriu ao lhe ouvir tais palavras, e sorridente aceitou logo a taça que o filho lhe dava. Pela direita começa a deitar para os deuses presentes o doce néctar que aponta de grande cratera. Em gargalhada infinita rebentam os deuses beatos, ao perceberem Hefesto solícito assim pela sala, por todo o resto do dia, até o sol acolher-se no poente. Se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Todos prazer encontravam na ira de Apolo belíssima, na lira de Apolo belíssima. Todos prazer encontravam na lira de Apolo belíssima. Deus Apolo, Deus da música, dos poetas, Deus do sol. Quando com as musas, com voz deliciosa, alternados cantavam. Mas quando a luz radiante do sol já se havia escondido, foram dormir, procurando cada um sua própria morada, onde para eles palácios construíram, com senso elevado,
O ínclito Hefesto, famoso ferreiro de braços robustos. Foi para o leito também Zeus potente, que os raios dispara, onde soía deitar-se ao lhe vir agradável sono. Para ali sobe ao seu lado a de trono dourado, era e estava, que é o fim do canto 1 da Ilíada.